Fala, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós falaremos sobre mediatrizes de um triângulo. Bom, primeiramente, nós precisamos nos recordar que mediatriz é uma reta que divide um segmento ao meio, formando 90 graus com o mesmo. E como o triângulo ele é formado por três segmentos de reta, obviamente todo triângulo possui três mediatrizes. Então, eu fiz aí um desenho de um triângulo, está na sua tela já. Esse triângulo eu cortei, né? Eu desenhei duas retas mediatrizes. A mediatriz do segmento AC e a mediatriz do segmento AB. Então, olha só, já que essa reta é mediatriz do segmento AC, eu sei que ela vai formar 90 graus com o segmento AC, dividindo AC em duas partes iguais. Já que a outra é a mediatriz do segmento AB, eu sei que ele vai formar 90 graus aqui com o segmento AB, dividindo ele em duas partes iguais. Não é verdade? E repara que quando eu faço a mediatriz de um dos lados do meu triângulo, essa mediatriz ela não vai passar necessariamente pelo vértice oposto do nosso triângulo. Ó. Eu fiz aqui a mediatriz do segmento AC, ela não passou pelo B. Eu fiz a mediatriz do segmento AB, ela não passou pelo C. Bom, a primeira coisinha bastante importante que eu quero tratar com vocês nesse vídeo é que quando eu traço as três mediatrizes de um triângulo, elas sempre vão se encontrar em um único pontinho. Então, eu vou demonstrar esse fato a vocês antes de nós desenharmos as três de uma vez. Então, olha só. Já que eu tenho que esta primeira reta aqui, ó, deixa ela destacada para você enxergar, ela é a mediatriz do segmento AC, nós sabemos, por uma propriedade fundamental da mediatriz, que qualquer pontinho que esteja em cima dessa mediatriz, a distância até o C vai ser exatamente igual à distância até o A. Então, esse ponto O, ele está sobre essa mediatriz, então a distância até o A e até o C, ela vai ser a mesma, certo? Então, vamos escrever isso aí para a gente poder ir organizando nossa linha de raciocínio. Então, aqui, ó, como O pertence à mediatriz do segmento AC, eu sei que a distância de A até O é exatamente igual à distância de O até C. Não é verdade? Desenhando aqui, eu sei que essa distância aqui, ó, de A até O, é exatamente igual a essa aqui, ó, de O até C. Tudo bem? Além disso, o meu ponto O, ele também está na mediatriz do segmento AB. Então, ó, essa distância aqui é exatamente igual a essa. Então, escrevendo isso como o meu ponto O, ele pertence à mediatriz do segmento AB. Então, eu sei que a distância do A até o O é exatamente igual à distância do O até o B. Fazendo aqui de outra cor no meu gráfico, ó, a distância de A até O está aqui, ó, e a distância de O até B ele está aqui. Então, essas duas distâncias, elas são iguais. Então, o que acontece? A O é igual a OC. A O é igual a OB. Então, como aqui na esquerda nós temos o mesmo segmento, eu posso concluir que o OC e o AB são iguais. Então, logo, OC é exatamente igual a OB, e como a distância do O até o C é igual à distância do O até o B, significa dizer que o ponto O também vai estar em cima da mediatriz do segmento BC. Então, eu posso concluir isso aqui, tá? E, portanto, O pertence à mediatriz do segmento
BC. Então, isso prova que as três mediatrizes do meu triângulo, elas vão se encontrar em um único pontinho, certo? Vamos ver isso numa construção auxiliar. Então, aqui, ó, vou pegar material de geometria. Eu tenho aqui um triângulo ABC, triângulo qualquer, com o lado AB, o lado AC e o lado BC. E aí eu vou traçar as três mediatrizes desse triângulo. Então, aqui, ó, a mediatriz do segmento AB é essa primeira. A mediatriz do segmento AC é essa segunda, é aquilo que você já tinha enxergado naquela minha figura anterior, né? Eu já havia desenhado, inclusive, que essas mediatrizes, elas se encontram em um único pontinho, que eu vou chamar de O, só para ficar exatamente igual aí ao que nós acabamos de conversar na primeira parte teórica da nossa aula. E agora, olha só, se eu traçar a mediatriz do segmento BC, olha só, ela passou também pelo ponto O. E isso gera uma outra consequência interessante, que é o seguinte, olha só. Já que essas três mediatrizes se encontram em um único pontinho, e pela própria propriedade de mediatrizes, eu sei que a distância do O até o A é exatamente igual à distância do O até o B, que por sua vez é exatamente igual à distância do O até o C. Então, dando uma pequena limpada aqui nas minhas mediatrizes, só para você enxergar só aquilo que interessa para nós agora, olha só, eu tenho essa situação aqui, ó. Essas três distâncias, elas são iguais. Desse modo, se você colocar a ponta seca do seu compasso no ponto O e abrir até o A, até o B ou até o C, essa circunferência vai acabar passando pelos outros três versos do meu triângulo. Ou seja, esse ponto O, ele também vai ser o centro da circunferência que passa pelos três versos do nosso triângulo. Ela está, por assim dizer, fora do meu triângulo. Tá? Mas, tá? Fora não de qualquer jeito, fora passando pelos três versos do meu triângulo. Ela é conhecida como circunferência circunscrita ao triângulo, que é um finalzinho de teoria bastante importante. Então, ó, vamos voltar para o nosso caderno. Eu fiz aqui a nossa figura um pouquinho mais limpa. Eu tenho esse ponto O aqui, que é o encontro das três mediatrizes. Então, tá? Eu posso escrever que o encontro ou a intersecção das três mediatrizes ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. E por conta disso, O ele é chamado de circuncentro. Então, esse nosso ponto O, ele é chamado de circuncentro, porque ele é o centro da circunferência circunscrita. Ou seja, o que é o circuncentro? É o centro da circunferência circunscrita, que, como nós conversamos hoje, ele vai ser a intersecção das mediatrizes dos lados de um triângulo. Tudo bem? E esse é o nosso segundo ponto notável do triângulo. Ponto extremamente importante. Tudo bem? Um abraço a todos vocês. Nossa aula está terminando nesse momento. Eu aguardo vocês na próxima. Tchau e até lá.